Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Antes de lermos, vamos orar? Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, pelo dia, por tudo que o Senhor nos deu até aqui nesse dia. Te agradecemos por estar aqui na tua casa, por esse tempo de comunhão e de louvor. E agora, ó Deus, estamos diante da sua palavra. E com reverência, com sede no coração, nós oramos em nome de Jesus e te pedimos, use ela e fale conosco. Nós queremos ouvir a tua voz através da tua palavra. Que todo impedimento a ela seja vencido, destronado pelo poder que há no nome de Jesus. Nós oramos. Amém. Mateus 12, versículo de número 33, que diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar boas coisas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Amém, querido? Eu quero tomar esse texto, e o contexto do texto nós vamos apenas se referir a ele, para falarmos sobre a triste rejeição ao Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que Deus foi rejeitado no passado, Jesus foi rejeitado quando veio, e ele enviou o Espírito Santo, que também é brutalmente rejeitado pelo mundo e com tristeza até pelo seu povo. É uma verdade bíblica, isso é um fato. Então, dentro desse tema, eu queria iniciar dizendo que vamos partir do conhecimento que nós já temos, que todo ser humano deve saber que a vida humana na Terra, ela sofre uma grande influência por parte de criaturas espirituais. O cristão sabe disso. Desde o comecinho da Bíblia, ele sabe que Adão e Eva desobedeceu a Deus por influência de um anjo que incorporou numa serpente. E anjo é uma criatura espiritual. Então nós sabemos que todo ser humano, a vida aqui na Terra, sofre uma grande influência de criaturas espirituais. Se perguntássemos assim, quando Satanás entrou na serpente e enganou os únicos dois habitantes da terra, Adão e Eva, e eles se rebelaram contra Deus, o que impediu Deus de acabar com tudo? Uma vez que havia o príncipe da rebelião celestial e os dois habitantes da terra em rebeldia contra Deus, o próprio Deus responde isso, que em vez de fazer com o homem como ele fez com os anjos, que os expulsou quando pecaram imediatamente do céu, no exato momento em que pecaram, foram expulsos e banidos da presença de Deus, ao homem, Deus, em vez de fazer isso e exterminá-lo, Deus decidiu que enviaria a ele o Espírito Santo para operar em favor dele. Como ele foi influenciado por criaturas espirituais do mal, Deus faz uma promessa, por amor, por bondade, por misericórdia, que o Espírito Santo dele, o Espírito de Deus, também Espírito, trabalharia em prol da humanidade. Isso é um fato, está revelado. Isso daí não depende de ninguém avaliar, falar se é assim ou não é. Está revelado na palavra, é assim. E a partir daí, então, a humanidade tem essa influência, ou do Espírito Santo de Deus, ou de espíritos imundos, que vivem a influenciar a vida humana na Terra. Todos nós,
observamos a vida, nós vemos a vida com os olhos que nós temos. A Bíblia fala, se o teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá trevas. Então o ensinamento de Jesus é que se você for influenciado, houver uma ação do Espírito Santo de Deus na tua vida, iluminando os teus olhos, abençoando a tua vida, o teu coração, as suas decisões, seu caminho, será bom. Mas se você for influenciado por espíritos maus, ele falou, então todo o teu corpo terá treva. Então essa ação espiritual que atua na vida humana é que leva muitas vezes as pessoas a ver a vida como eles veem. No contexto deste texto, você vai ver que Jesus ele está operando muitos milagres e a multidão que vem para ser curada é muito grande. E Jesus quer atender a todos, então ele trabalha exaustivamente. E chega a combinar com os discípulos para deixar um barquinho próximo a ele, junto à praia, porque quando a multidão apertava, eles se arremessavam contra Jesus para tocá-lo de alguma forma e serem curados. Aquela massa humana empurrando Jesus, ele pediu para os discípulos deixar um barco. Quando isso acontecia, ele subia no barco, ia para a água e continuava falando com eles sem ser engolido ali pela multidão, atropelado pela multidão. A família de Jesus, quando viu isso, falou que ele estava fora de si. Maria, José, os irmãos de Jesus, ele está fora de si. Os religiosos, que também faziam parte da multidão, as autoridades, entenderam que Jesus estava fazendo aquilo com o poder de Beelzebul, príncipe dos demônios. E os demônios que Jesus expulsava falavam que ele era o Filho de Deus. Então, num contexto curto aí, você vai ver 3 opiniões a respeito de Jesus. A família de Jesus fala que ele está fora de si. Ele perdeu o juízo. Ele não está mais sabendo o que ele está fazendo. E a família de Jesus decide prendê-lo. Não prendê-lo com as autoridades, mas tirá-lo de lá contra a força dele. Resgatá-lo dali. Nós vamos pegar ele contra a vontade dele e trazer ele porque ele não sabe o que ele está fazendo. A família de Jesus fez isso. Os religiosos falaram assim, sabe o que ele está fazendo? Expulsar os demônios? É porque ele está com um maioral na vida dele. E ele está expulsando os demônios pelo poder de Beelzebul. E os demônios que Jesus expulsava falavam que Jesus era o Filho de Deus. Por incrível que pareça, quem tinha razão aqui eram os demônios. A família de Jesus estava errada, ele não estava fora de si. E os religiosos estavam errados, ele não estava expulsando ninguém por Beelzebul. Então, queridos, se o Espírito de Deus estiver agindo numa vida, o Espírito Santo, essa pessoa vai viver a vida e vai ver o mundo de uma forma. Se quem estiver influenciando a vida dela não for o Espírito de Deus, for espíritos enganadores, que existem no mundo aos milhares, ela vai ver o mundo de uma outra forma. Se o espírito que estiver operando na vida dela é puramente o espírito dela, ou seja, o seu ego, o seu eu, meu espírito é o meu eu, consciência, de existência, ela vai ver o mundo de uma outra forma. Depende da influência que há das criaturas espirituais ou do mundo espiritual na vida humana. É isso que o texto está nos ensinando. Se o Espírito Santo de Deus influencia uma vida, o Espírito Santo, ele disse que ele vai conduzir essa pessoa a Jesus e a Deus, e essa pessoa terá prazer em Deus, nas coisas de Deus, ela terá aversão a tudo aquilo que é contra Deus, ao mundo e às trevas. Dá para uma pessoa saber quando é o Espírito de Deus que está operando na vida, influenciando a vida dela. As decisões são dela. Nenhum dos 3 age independente da vontade humana. Nós vamos ver isso na Bíblia agora, já. As decisões são do homem, mas há uma influência pesada, forte. Se o espírito do diabo estiver influenciando uma vida, então ele não terá prazer nas coisas de Deus, ele terá aversão para as coisas de Deus, vai ser o contrário de quando age o Espírito Santo de Deus. E quando for o espírito do próprio homem que comanda a vida dele, ele vai ficar alternando como a maioria faz. Ele ora culpa o diabo pelos seus males,
E ora ele culpa Deus por não protegê-lo, por não atendê-lo. O espírito dele, uma hora reclama de um, outra hora reclama do outro. Uma hora ele acha que é Deus que não protege, é Deus que não resolve o problema do diabo. Outra hora ele acha que o diabo é muito mau e está fazendo maldade para ele. Deus... Então ele fica com o espírito humano se relacionando dessa forma com os espíritos que influenciam a vida humana. Estes são os poderes sobrenaturais que operam no universo. Não existem outros. Espírito Santo de Deus, espíritos imundos que são anjos caídos e o espírito humano. Cada um com a sua eficácia, cada um com o seu poder e cada um com o seu modo de agir, influenciando naquilo que cada um veio para fazer na vida humana. Então Deus, antes de tudo, em vez de liquidar com o homem por amor e misericórdia, entendendo que o homem foi induzido a pecar contra Deus, em vez de liquidá-lo com os espíritos imundos, como eles serão liquidados um dia definitivamente, Deus entendeu que o Espírito Santo operando, agindo, influenciando a vida deles, eles se arrependeriam e voltariam para Deus. E Deus decidiu assim, e vem sendo feito assim nesses 6 milênios que o homem já existe na face da terra. Então, queridos, veja que quando a família disse que Jesus estava fora de si, os religiosos que ele tem em Bezebu e os demônios que ele é o Filho de Deus, Jesus disse que ele veio e que ele estava sob a influência poderosa do Espírito Santo de Deus na vida dele. Que ele veio para agir em favor da humanidade. Jesus falou, vim em favor da humanidade, salvador da humanidade. E ele falou, o Espírito me ungiu. Os profetas já haviam dito isso. E ele falou, hoje está se cumprindo essa profecia. Eu estou agindo na influência poderosa, na unção poderosa do Espírito Santo de Deus. A partir daí, em Mateus 12, 46, você vai ver Jesus falando da família dele. Está aí pertinho daí, ó. Você vai ver Jesus falando da família dele. Essa família que achou que Jesus tinha que ser arrebatado do meio da multidão, elas foram lá onde Jesus estava, operando e curando. Eles não conseguiram chegar perto de Jesus, mas mandaram o recado. Fala para Jesus que a mãe dele e os irmãos dele estão aqui, quer falar com ele. Você vai ver isso do 46 até o 50. E aí Jesus responde aos mensageiros assim, mas quem é minha mãe e meus irmãos? Quem vocês acham que é minha mãe? Se nós estivéssemos lá, nós diríamos, Maria. Aí Jesus disse que não. 48. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso. Foi o mensageiro, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Todos nós somos criados no entendimento da religião que ser mãe de Jesus é uma posição nem sonhada pelo ser humano. Somente Maria teve esse privilégio. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus deixou claro para Maria, e Maria entendeu que o vínculo dele de mãe e filho terminou quando ele operou o primeiro milagre, transformando água em vinho. Ele deixou de ser filho de Maria e voltou a ser filho de Deus, como ele sempre foi antes de tudo. Maria não teve dificuldade de entender isso, e o chama de Senhor, e o serve fielmente, e é um exemplo de mulher para toda mulher e para todo homem. Um exemplo de fé. Mas a humanidade continuou se perdendo na influência dos espíritos e não entendeu essa promessa de Jesus dizendo, olha, qualquer um de vocês pode estar na posição de Maria, de meus irmãos de carne, de minhas irmãs. Qualquer um de vocês aí. Nem mais nem menos. Qualquer um como? Qualquer um que fizer a vontade do meu Pai Celeste. É exatamente o que Maria está fazendo. É o que ela está fazendo, e qualquer um que fizer a vontade do meu Pai Celeste, este faz parte da família espiritual. Não tem privilegiados. Não existe uma pessoa que foi escolhida por Deus acima da maioria como intercessor. Não, qualquer um, está todos em condições de igualdade. Depende da decisão de cada um, não é falar com Maria. É entender a palavra, a influência, a ação do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus falou com Maria. Foi isso que o anjo falou para ela. O poder do Altíssimo, a sombra do Onipotente.
desde o Gênesis até o Apocalipse, quem está agindo na humanidade é o Espírito Santo de Deus, agindo nos patriarcas, nos profetas, em Jesus, nos apóstolos, na igreja, em nós. É o Espírito Santo. Então Jesus diz que qualquer pessoa, pela ação do Espírito Santo, faz parte da família dele. Olha que promessa grandiosa. Eu acho que nas nossas maiores pretensões, você nunca pensou em ter ao lado de Jesus a mesma honra de Maria. Mas é uma promessa dele para todos. E nós vamos entender que Jesus explica, ao mesmo tempo que ele fala dessa honra da família, ele fala que os religiosos estão enganados. Ele falou assim, olha, o diabo, o Beelzebu, não está expulsando demônio na minha vida, coisa nenhuma. Ele falou, o diabo não faria isso. O diabo não vai trabalhar contra ele mesmo. E vai revelar para nós a estratégia do inimigo. Como é que ele faz para influenciar uma vida, para vencer e impedir a ação do Espírito Santo de Deus na vida deles. Então, primeiro Jesus faz essa promessa gloriosa, dizendo, vocês, qualquer um aí pode. É só fazer a vontade de meu Pai. E aí ele explica no contexto que o inimigo, ele não trabalha contra ele mesmo. Até eu exemplifiquei isso na oração aqui sexta-feira. Jesus falou assim, uma casa dividida não prospera, um reino dividido não prospera. O diabo não faz isso. O que é uma casa dividida? Imagina uma família construindo uma coisa num dia e a mesma família vai lá e destrói no outro. Aí a família constrói no outro dia ela vai lá e destrói. Ele falou, ninguém faz isso. Imagine um reino que conquista uma coisa num dia e destrói no outro dia. Ele conquista num dia e destrói no outro dia. Ele falou, ninguém faz isso. Ele falou, nem o diabo faz isso. Chama os discípulos, igreja em particular, e disse assim, olha, para que haja uma ação do Espírito Santo de Deus na vida de alguém, é preciso que ele entre nessa vida e destrua ou amarre ou expulse o valente que estava operando lá. Então Jesus revela para nós algo que acontece no mundo espiritual, longe dos nossos olhos, mas dentro da nossa vida. Ele falou, para se conquistar uma casa, a casa dele está falando de vida, pessoas. É preciso que o mais valente entre na casa, amarre o valente que está lá e saqueie todos os seus bens. Então Jesus está dizendo que o Espírito Santo de Deus, o mais poderoso, o mais valente, para ele fazer a obra dele na vida de alguém e trazê-lo à lucidez, à revelação, ao entendimento das coisas de Deus, sem você pedir e sem você perceber, ele entrou na sua vida e desalojou quem estava te influenciando. Você nem percebeu, você nem ligava para as coisas de Deus e não sabia que isso era uma influência de um espírito maligno. Eu disse, quando você está sob uma influência de um espírito imundo, você tem aversão para as coisas de Deus. E tem paladar para tudo que não é de Deus. De repente, você começa a ter paladar para as coisas de Deus e rejeição para as coisas que Deus não gosta. E Jesus falou, sabe o que é isso? Foi uma ação do Espírito Santo de Deus que entrou na casa, colocou o valente para fora e pegou as coisas que era dele, saqueou suas coisas e pôs para fora. Então os seus gostos, seus pensamentos, suas taras, seus pecados, suas imundícias, ele pôs para fora. E Jesus diz que a ação do Espírito Santo de Deus, primeiro, é tomar a casa de assalto. Há uma batalha espiritual. A segunda ação de Deus na vida é limpar a casa. Aí que vem a conversão, a mudança de mente, a mudança de tudo. Tudo que se muda quando há uma ação do Espírito Santo de Deus. Ele começa a influenciar a vida, agir nessa vida. Então, primeiro ele toma a casa de assalto. Depois ele limpa a casa. E aí ele habita na casa. E por último, ele leva a pessoa que é a casa viva a fazer a vontade de Deus. E Jesus disse, todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, esse é minha mãe, esse é meu irmão, esse é minha irmã. Quem vocês estão achando que é minha mãe? Maria? Quem vocês acham que é meu irmão? Só o Tiago? Não, qualquer um. Qualquer um que o Espírito Santo de Deus encontrar lugar na vida dele para fazer o que fez na vida de Maria, de Tiago e de todos os irmãos e irmãs de Jesus, esse faz parte da família espiritual. Quando Jesus foi denunciar
as autoridades religiosas de que eles estavam enganados, que ele não estava na influência de Beelzebu, ele advertiu, ele falou: olha, todo pecado cometido contra Deus, contra seu filho, vai ser perdoado, mas se vocês pecarem contra o Espírito Santo de Deus, vocês estão cometendo um pecado eterno, e isso não será perdoado nunca. Porque eles estavam falando que o Espírito Santo de Deus estava agindo na vida de Jesus para fazer o bem, para limpar a casa, para tomar a casa, e os religiosos, que deveriam ser os primeiros a entender isso, eles eram autoridades para isso. Eles estavam falando que quem estava agindo ali era o Satanás, um demônio, um maioral. E Jesus não os acusou, mas os advertiu. Falou: olha, cuidado. Vocês podem cometer um pecado eterno. E vai revelar para eles, no particular ali para os discípulos, a estratégia de Satanás. Então, primeiro ele revela o engano da família, ele revela o engano dos religiosos, faz uma promessa para todo mundo que quer deixar o Espírito Santo habitar, porque o grande problema da ação do Espírito Santo é que todo mundo quer que ele tome a casa, todo mundo quer que ele limpe a casa, mas quando chega na hora dele habitar, aí há uma resistência brutal contra o Espírito Santo de Deus. Aí as pessoas já se endurecem, se esfriam, não sabem se querem, ora não querem. Eu acho que o Espírito Santo de Deus habitando na minha vida, dizem eles, isso pode não dar certo do jeito que eu quero viver, do jeito que eu quero pensar, as coisas que eu quero fazer, os meus planos, os meus sonhos, os meus projetos, não vai dar certo. Eles querem muito que Jesus limpe a casa. Quando eles estão sendo possessos, agredidos, presos, eles clamam por Deus. Que o Senhor possua a vida, que o Senhor mande todo o mal embora. Quando a casa está limpa, aí chega a hora do Espírito Santo habitar a casa. Aí há um endurecimento da parte do ser humano. E quando chega a última missão do Espírito Santo, que é levar a pessoa a fazer a vontade de Deus, muitos se embrutecem, endurecem, e tristemente, com tristeza a gente diz isso, que eles rejeitam o Espírito Santo de Deus. Aí a vida vai acontecendo, como nós conhecemos hoje, e você vê as pessoas dizendo assim: olha o que está acontecendo no mundo, cadê Deus? Deus está guiando seu povo. Você acha que o Espírito Santo não está fazendo o que ele veio para fazer? Você acha que o Espírito Santo não está fazendo o que Jesus disse que ele faria? Deus fez a parte dele, Jesus fez a parte dele, o Espírito Santo falhou? Aí como é que a gente não percebe o que ele está fazendo? Tem a ver com o habitar. Tem a ver com o agir de Deus naquela vida, levando ele a viver como Maria, como Tiago, como João, como todos que o Espírito Santo habitou na vida deles. E aí a pessoa vai vendo a ação do mal, dos espíritos malignos, imundos, ele vai vendo a maldade do próprio coração humano, e ele não consegue perceber o que Deus está fazendo na terra, mas Deus está fazendo. Como planejado. Tudo vai terminar como planejado, do jeitinho que está escrito. Nós temos 6.000 anos de história, e nesses 6.000 anos de história, mais de 2/3 do revelado já se cumpriu. Isso é uma garantia que o que falta se cumprir, se cumprirá. Deus está guiando seu povo. E por que a gente se perde? Tem a ver com a obra incompleta do Espírito Santo. Chega na parte do habitar, e chega na parte do deixar o Espírito Santo conduzir a vida para fazer a vontade de Deus. Aí a gente balança, fala: a vontade de Deus e a minha vontade, os sonhos de Deus, os meus sonhos, o plano de Deus para a minha vida, o meu plano para a minha vida, o querer de Deus para a minha vida e o meu querer para a minha vida, o que Deus quer que eu faça, o que eu quero fazer. Aí nem sempre a gente entra em acordo. E o Espírito Santo de Deus, ele não é como os espíritos imundos, que oprimem, que assustam, que ameaçam, que matam, que destroem. O Espírito Santo de Deus é cortês, ele é gentil, ele é educado. Quando mandado embora, ele vai embora. Jesus foi mandado embora muitas vezes de muitos lugares e ele foi embora. Os discípulos de Jesus ficaram tão furiosos com a rejeição que queriam pedir fogo do céu para queimar aquelas pessoas. Jesus disse: não.
Vocês não sabem de que espírito vocês são. Não vamos queimar ninguém. Jesus expulsou o demônio do endemoniado de Gadara, 10 aldeias, e ele poderia ter feito muitos milagres, porque Jesus curava todo mundo. Mas porque ele deu um prejuízo de 2.000 porcos, mandaram ele embora. E ele foi embora. Pegou o barquinho e foi embora. Os porqueiros falaram para Jesus, não queremos você aqui. Perderam 2.000 porcos e entenderam que Jesus não deveria ficar ali. O pensamento deles a respeito de Deus era o seguinte: livra dos nossos demônios, mas não toque nos nossos porcos. Todo mundo queria que Jesus mandasse aquele demônio que ninguém podia com ele. O homem ficava nu, aterrorizava todo mundo, quebrava correntes. Então ninguém queria aquele homem, mas também não queria que Jesus tocasse nos seus porcos, que era uma criação ilegal. Porque aos judeus não é permitido criar porcos, está na lei de Deus. Não era permitido até então. Este relacionamento com Jesus mandou Jesus embora. Então Jesus não pôde fazer mais por eles, porque houve uma rejeição brutal contra o Espírito Santo de Deus. Em Mateus 12:43, você vai ver Jesus explicando a estratégia de Satanás. Ele vai dizer assim, olha, um espírito imundo, quando ele sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso. Porém, não encontra. Por isso, diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e adornada. Jesus disse, depois de fazer a promessa de quem quiser ser sua família, ele falou assim, olha, eu vou contar para vocês como é que o inimigo age. A estratégia dele é achar a casa vazia. O que é casa vazia? Já falei. Aquela que o Espírito Santo tomou de assalto, limpou, largou a vida redondinha, bonitinha. Só que a pessoa não quis ser habitada. Ela não quis que o Espírito Santo morasse nela. Ela não quis que o Espírito Santo influenciasse ela, guiasse ela, agisse nela. Ficou vazia. Ela está adornada, quer dizer, alguém limpou. Ela está limpa. Não tem maligno agindo naquela vida. E o inimigo usa essa estratégia. Ele procura achar a casa vazia. E quando ele acha, ela está vazia. Então o mais valente não está lá. O dono da casa, espíritos imundos, não tem respeito humano. Imagine que o ser humano pode enfrentá-lo. Eles são criaturas poderosas. Se entrarem em disputa de homem contra anjos, é uma desigualdade, não tem como vencê-los. Assim como não tem como mal vencer a Deus, porque Deus é o Criador e eles são criatura. Quando que uma obra pode vencer quem a criou? Tem como. Então ele acha a casa vazia e ele traz outros 7 com eles, e o estado daquela pessoa se torna pior do que antes, ou seja, a vida vai piorando. Por que a vida piorou? Deus tinha feito uma obra? Tinha, ele tinha desalojado o valente, ele tinha limpado a casa, mas ele não conseguiu habitar. Ele não estava morando lá, a casa ficou vazia. Ele não estava agindo lá, a casa estava vazia. E o inimigo estava procurando exatamente esse tipo de casa, que não tinha resistência. Aí ele entrou tranquilamente. Fácil da gente entender. O assunto ele fica mais estreito um pouquinho, quando nós temos que definir o que é uma ação do maligno numa casa, numa vida. Porque a religião, ela criou uma forma de você ver agir de Deus de uma forma e o agir do espírito imundo de outra forma. E nem sempre é como parece. Veja que os religiosos, eles estavam tão enganados de coisas espirituais que eles decidiram matar Jesus e soltar Barrabás. Eles entendiam que Jesus estava influenciado pelo mal e não pelo Espírito Santo de Deus. E assim a humanidade, o conceito que as pessoas têm de Deus e demônios, do bem e do mal, chega às raias do absurdo ou da irracionalidade. Porque a Bíblia fala que os animais, na sua irracionalidade, eles cumprem um propósito de Deus. Ainda que estão sob influência de maldição, e apareceu no meio deles anormalidades como causa ou como fruto do pecado humano, mas ainda assim eles cumprem o propósito para o qual eles foram criados. Na criatura de Deus, quem desobedece os propósitos para o qual foram criados são anjos e demônios, que se atrevem a se revoltar contra o Criador.
O homem, no seu próprio espírito, em obediência ao seu próprio ego, ele enfrenta Deus. Ele diz para Deus na vida dele: não quero, não obedeço, não vou, não faço, não ouço. De uma forma mais ousada do que os próprios demônios, porque os demônios, diferente dos homens que acreditam em Deus pela fé, os demônios o conhecem. Por isso os espíritos imundos, quando Jesus expulsava, falavam: tu és o filho do Deus Altíssimo. Eles não tinham dúvida. Enquanto os religiosos batiam cabeça e não sabiam o que estava falando, eles tinham certeza. É o tipo de fé que não salva. Eles temem e tremem. Não obedecem também. E o ser humano também chega a esse absurdo de enfrentar Deus, de não deixá-lo habitar e nem influenciar a sua vida. E Jesus diz que Satanás usa a estratégia. O que é a estratégia? A estratégia não é invadir o ser humano quando ele está influenciado pelo Espírito Santo. Não, a casa tem que estar vazia. É preciso que haja um rompimento desse homem com Deus. É preciso que haja uma rejeição dessa pessoa com Deus. É preciso que haja um embrutecimento dessa pessoa com Deus, mesmo que Deus já tenha limpado a casa. Melhor ainda. Eu já disse para vocês alguma vez, vou repetir. O diabo, quando foi tentar Adão e Eva no Éden, quem é ele para tocar naquele casal? Aquele casal é de Deus, eles refletem a glória de Deus. Aquela casa está ocupada. Aquilo tem dono. A terra é de Deus, o Éden é de Deus, o homem é de Deus, a mulher é de Deus. Quem é ele? Então o que ele fez? Ele esperou a casa ficar vazia. Deu a ideia. Conversou de longe, influenciou de longe. Imagina que ele vai entrar lá e enfrentar o bem armado que está lá, o Deus onipotente. Era preciso que a casa ficasse vazia. Aí quando a casa ficou vazia, quando Adão e Eva deu ideia, foi ouvir as suas propostas, e atenderam a proposta, e romperam contra Deus, e perderam a inocência, aí eles passaram a ser influenciados. Olha Jesus contando isso aqui, falou: você sabe qual é a estratégia do diabo? Ele trabalha de tal forma que as pessoas se desentendam com Deus, para que a casa deles não fique habitada pelo Espírito Santo de Deus. Ele coloca uma ação espiritual de espíritos imundos, colocando indisposição nas pessoas para as coisas de Deus, até a casa ficar vazia. Aí quando a casa fica vazia, é Jesus que está denunciando isso. Só que nós, religiosos, falo nós a nível de Brasil e de mundo, nós entendemos que as pessoas, elas só estão sob influência do diabo quando elas estão possessas, quando elas estão com a voz grossa, ou toda retorcida, ou gritando palavras de ódio. Não, Adão foi possuído. Jesus revelou em Mateus 13 e em Marcos 4,15, o mesmo texto, que quando alguém ouve a mensagem de Deus, na hora que ele acaba de ouvir, o diabo vem e rouba a palavra. Olha, se Jesus não dissesse isso, ninguém saberia. O diabo vem e rouba a mensagem. Aí a semente, ela é como aquela semente que caiu na beira do caminho. O passarinho comeu a semente, não vai nascer nada nunca. Quem fez isso? O diabo. A mensagem apagou da vida dele. A gente nunca vai ver alguém dizendo assim: olha, eu esqueci completamente a mensagem, não fez efeito nenhum na minha vida. Nunca vamos pensar, isso foi uma ação do diabo. Foi uma ação do inimigo. Ele impediu que aquilo que Deus semeou produzisse alguma coisa na minha vida. Quem vai dizer isso? Você vai ver em Lucas 22:3, o escritor do Evangelho de Lucas disse que o diabo entrou em Judas. E ele não ficou falando grosso. Ele não caiu retorcendo, esperneando. Ele comeu com Jesus. Ele ouviu Jesus. Jesus, na última ceia, falou assim: olha, aquele em quem eu der o bocado molhado, que come comigo na mesa, no meu prato, esse é o diabo. Era Judas. Judas estava cheio do diabo na vida deles, que o diabo entrou em Judas, e ele estava ali tranquilo, tentando ganhar um dinheirinho com Jesus. Você diria que ele estava possesso? Nós, frutos da religião, diríamos que esse homem está possesso? Não diríamos. Em Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira mentiram sobre
o dinheiro que eles iam dar para os apóstolos, e eles combinaram, marido e mulher, ó, vamos falar isso, vamos. E Pedro falou assim, por que você deixou Satanás encher o teu coração? Estavam com o coração cheio de coisas do diabo, e eles não caíram, não chegaram lá, olha, me liberta que eu estou sendo... Não, eles estavam lá conversando, olha, vendeu, por quanto? Por quanto? Foi isso? Foi. Você está mentindo a Deus. Essas pessoas que você está vendo aqui, olha, eles vão te sepultar hoje. Você está querendo falar as coisas para Deus, como se Deus pudesse ser driblado pela mente humana. Se fôssemos pegar outras referências, você vai ver que as pessoas que são usadas pelo diabo para fazer as coisas mais absurdas contra a obra de Deus, contra o culto, contra as pessoas de Deus, contra as autoridades, contra tudo. E eles jamais vão aceitar que aquilo é uma ação demoníaca. Porque eles entendem que uma ação diabólica é daquilo que a gente já aprendeu na televisão, ou em alguns cultos, nos movimentos neopentecostais, e que fora daquilo, nós esquecemos dos avisos de Jesus, que o inimigo se infiltra e que ele chega a se transformar em um anjo de luz, e que os seus agentes, ele tem as suas pessoas também, ele usa vidas, que ele consegue se transformar num anjo de luz, e que os seus agentes também se passam por mensageiros de justiça. É uma estratégia. E o que tem a ver conosco essa estratégia? É para a gente saber que a vida aqui na Terra, todos nós seres humanos temos que saber disso, ela é fortemente influenciada por criaturas espirituais. Os poderes que operam no universo é do homem, das trevas e de Deus. São poderes vivos e inteligentes. Fora disso é o poder da natureza. E a natureza, ela não cria leis, ela cumpre leis do Criador. Mas os poderes que operam no universo são esses. E nós estamos aprendendo de Jesus que quando há uma ação do Espírito Santo de Deus, você logo saberá que ele vai te conduzir para as coisas de Deus. Haverá mudanças, haverá ação, haverá feitos sobrenaturais na sua vida, te levando para Deus, a glorificar a Deus, em Jesus, o seu plano, a sua obra, a eternidade. É isso que o Espírito Santo faz. E quando não é isso que está acontecendo, não se engane, não é o Espírito Santo de Deus. Quando há uma rejeição, um mau gosto, um despreparo, uma preguiça em relação às coisas de Deus, isso é fruto do espírito humano que é influenciado pela carne, que não se converte, ou uma ação demoníaca. Então, diferente do Espírito Santo, os espíritos imundos vai levar a pessoa a perder todo e qualquer paladar pelas coisas de Deus. Como é que o inimigo faz isso? Alguém fala, mas pode um espírito imundo influenciar um crente? Se o valente bem armado estiver dentro do seu coração, não. Mas se ele não estiver numa intimidade com Deus, o inimigo pode... O Pedro mesmo, quando ele falou para Jesus, tenha misericórdia de ti mesmo, não vai para a cruz, ele ouviu de Jesus, para trás de mim, Satanás. E Pedro não estava possesso. Ele só deu ideia. O diabo deu ideia, Pedro comprou ideia e falou para Jesus. Jesus falou assim, isso é o diabo. Quem é que tem interesse na terra de que Jesus não morra na cruz? Aqueles homens que gritavam para Jesus na cruz, desce da cruz, você não falou que você era o bom, que você destruía o templo, reconstruía o templo, que você em 3 dias, desce daí. Quem tem interesse que ele desça de lá? A quem interessa isso? Que espírito que está usando essas pessoas para falar isso? Então a vida na terra ela é fortemente influenciada. Com tristeza temos que dizer que com o Espírito Santo está acontecendo o mesmo que aconteceu com Jesus, uma brutal rejeição ao Salvador. Deus não destruiu tudo no começo, porque ele falou que ele ia usar de misericórdia, porque nem todo mundo na terra ia concordar com Adão, ia fazer o mesmo que Adão. Tinha gente que ia se arrepender. E quem é que ia convencê-los disso? Ele falou, o meu Espírito, o Espírito Santo. Não é todo mundo lá na terra que vai dar ouvido ao espírito imundo.
E Deus estava certo, porque uma multidão incontável de pessoas, Deus sempre está certo. A Bíblia fala, seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Deus estava certo que muitos, milhares de pessoas se arrependeram e vieram aos pés de Jesus com lágrimas, e romperam com Lúcifer, romperam com Adão, e se uniram com Cristo, se uniram ao Espírito Santo, e viverão para sempre com Deus, como ele disse, essa é minha mãe, esse é meu irmão e minha irmã. Veio fazer a vontade de meu Pai. Deus sempre está certo. E Jesus, para nos avisar, ele falou, olha, o espírito maligno, ele usa a estratégia da casa vazia. Casa vazia o que é? Pessoas que se embrutecem para Deus. Não querem que ele habita. Não querem que ele conduza. Elas têm planos diferenciados. Eles acham que eles nunca serão influenciados pelo maligno, porque o maligno é que faz aquelas coisas horríveis. Não, essas pessoas aqui que nós acabamos de ver, eles estavam tranquilos, enganando, mentindo, roubando, distraindo. E a Bíblia fala que quem estava fazendo isso é o diabo. A parábola do semeador falou, a boa semente foi semeada, mas dormindo os homens veio o maligno e semeou o joio. Ou seja, Deus manda a palavra e a palavra cai no coração, mas o homem dorme, ele se distrai, e o inimigo vem e semeia algo paralelo, muito parecido, joio e trigo. Falou, e agora? Ele falou, agora vai crescer os dois juntos. Só que no fim, um será colhido, o outro será queimado. Um tem valor e o outro não. Amém, queridos? Eu quero encerrar voltando para o texto que nós lemos. Aí, dentro desse contexto, Jesus disse assim, olha, faça a árvore ficar boa. Jesus não está falando de árvore, ele está falando de vida. Decida aceitar a influência, a ação poderosa do Espírito Santo de Deus na sua vida e se torne uma pessoa boa. Escolha um lado, decida. Ele não está dizendo que ele vai fazer isso, ele falou que nós temos que fazer isso. Ó. Faça a sua vida ser uma vida boa. Aí eu pergunto, boa para quem? Porque todo mundo vai achar que é bom. Se nós pudéssemos entrevistar os 7 bilhões de pessoas que tem na Terra, dizendo se é uma pessoa boa, eu acho que nós teríamos uma grande maioria dizendo eu sou boa. Se nós perguntássemos boa para quem? Aí vai mudar. Ele é bom para quem interessa para ele é bom para quem ele ama, ele é bom para quem é do mesmo time, ele é bom para quem joga do mesmo lado. Não, você tem que ser uma pessoa boa para Deus. Faça a árvore ser boa, tem que ser uma árvore, uma vida que Deus olha e diz, é boa, essa daí é boa, foi por essa que eu enviei Jesus, foi por essa que eu mandei o Espírito Santo. Essa pessoa decidiu ser boa, ser útil. Não quer entrar na de Lúcifer, nem dos rebeldes, ela decidiu ser boa. Faça a vida ser boa. E quando você fizer a vida ser boa, você vai perceber, eu mesmo vou perceber, você mesmo vai perceber pelos frutos. Ou então a vida será má, e como você vai perceber que ela é má? Pelos frutos dela. Quais os frutos dela? Para Deus. Então a minha vida é boa para Deus? Sua vida é boa para Deus? Porque todo mundo diz, eu sou uma pessoa muito boa, vírgula. Aí ele está querendo dizer, sou bom para quem eu quero, sou bom para quem é bom comigo, sou bom para quem me interessa, sou bom para um monte de coisas. Não, Jesus falou assim, olha, raça de víboras, como podeis falar coisa boa e ser mal? Nós que aceitamos a proposta de Deus de nos tornarmos filhos de Deus, sendo alvos da ação do Espírito Santo de Deus, sabemos que não tem como enganar a Deus. Essa conversa que a gente vê na humanidade, das pessoas influenciadas por espíritos enganadores, dizendo, eu sou muito bom, mas ela convence só a própria pessoa. Ela é boa, mas ela não consegue dizer para quem. Jesus chama os religiosos de cobras, raça de víboras. O mesmo termo que ele usou e que João Batista usou quando os religiosos entraram na fila do batismo. Só podia entrar na fila do batismo quem se arrependeu. Eles, sem arrependimento, entraram na fila. Ele falou, raça de víboras. Quem que falou para vocês que vocês podem fugir da ira vindoura? Você acha que entrando na fila do batismo Deus não está te vendo? Você acha que você entrando no grupo Deus não está te vendo? Não, toma a decisão. Faça a árvore ser boa e o seu fruto bom. Porque um homem bom, ele vai tirar do seu bom tesouro coisas boas. Como é que uma pessoa que diz que é boa, pode falar mal, pode pensar mal, pode agir mal e fazer coisas más, mas ela diz que é boa? Não tem como, se a árvore é boa, o fruto é bom, se ela é má, o fruto é mau. Então se o fruto é mau, é porque a árvore é má. Se ela é má,
é porque ela está sendo influenciada por espíritos maus. Por isso a ação das pessoas acabam sendo más, mesmo sendo religiosas. Quem falou que Jesus estava fora de si era a família. Quem falou que Jesus estava endemoniado eram os religiosos, que se achavam ótimos. Aí Jesus revela para os seus algo de uma importância eterna. Ele disse assim, olha, não entra nessa. Veja para onde a influência está te levando e você vai saber de que espírito que se trata. Se for o espírito humano, haverá sempre a vontade humana, glória humana, desejo humano, e você terá desinteresse pelas coisas celestiais. Se for um espírito maligno, ele terá sempre aversão pelas coisas de Deus. Agora, se for o Espírito Santo, haverá sempre uma valorização humana, uma rejeição ao mundo, uma rejeição ao engano, e um paladar, um interesse pelas coisas de Deus, porque é isso que o Espírito Santo de Deus está fazendo na terra. Amém, queridos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Quero orar com você em nome de Jesus. Deus, nós acabamos de ouvir a Tua palavra e recebemos como Tua palavra para a nossa vida. Cremos, ó Deus, que o Senhor está fazendo o seu plano, conforme o Senhor planejou e revelou ao Teu povo, o Senhor está fazendo cumprir na face da terra. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos na Tua casa, e agora, ó Deus, para renovarmos a nossa aliança contigo. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Que o Teu Espírito Santo possa ter plena liberdade no coração de todos que aqui estão. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, ó Deus, à Tua vontade, à Tua verdade, ao Teu querer, ao Teu habitar e ao Teu agir em nós. É a nossa oração, é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.